Capítulo 7. Ziglag, o dia mais difícil de um rei. Eu gostaria de te pedir outra vez para ler todos os versículos. Os detalhes das escrituras são incrivelmente poderosos. Leia devagar e sinta como esse texto é tão atual quanto os dias de hoje. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e Ziglag e havia incendiado a cidade. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, a ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho e chegaram a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel, e Abigail de Carmelo, as que foram a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. 1 Samuel 31-6. Quanto aos homens, hoje não choram a perda de suas famílias roubadas pelos amalequitas? Quantas mães não choram a perda dos seus filhos levados pela agenda de esquerda política? Amaleque, o espírito de divisão que nos coloca uns contra os outros, que procura se promover nas desavenças, divisões e discussões. Eles sobrevivem do caos, da anarquia, da desordem. É um inimigo insidioso que separa os casais e aprisiona os filhos. Os amalequitas atacam o núcleo familiar, saqueiam as casas quando os homens não estão posicionados e traiçoeiramente sequestra as mulheres e as crianças. E foi isso que eles fizeram contra Davi, os seus homens, no episódio de Ziglag. Foi naquele momento que o espírito de amargura lançou as suas garras fétidas para aprisionar os homens de Davi na frequência do desespero e vitimismo. O DNA de Amaleque se espalha como um vírus, a fim de implantar em nós a sua natureza mediante a amargura. E tem muita gente fazendo essa jornada de transformação ou transmutação de personalidade. Lembre-se, Amaleque é amargura e a amargura é Amaleque. Quando encontraram a cidade destruída pelo fogo, viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados como prisioneiros. Eles desabaram, perderam o chão sobre os seus pés. Então, o espírito de Amaleque atacou o acampamento de outra maneira. Diz o texto que todos estavam amargurados por causa dos seus filhos. Eles falavam entre si em apedrejar Davi. Eles estavam amargurados e buscavam encontrar um culpado pelos seus infortúnios. Davi, além de ter perdido tudo como eles também, ainda precisava lidar com o ânimo dos seus soldados. Aqueles que lhe deviam tudo estavam com pedra nas mãos para matá-lo. Ressentidos pelo que aconteceram com aqueles soldados treinados por Davi, a quem ele tinha dado tudo que possuía, agora eles falavam em assassiná-lo. Veja, que situação mais dramática. Era o fundo do poço. Sem dúvida, o pior momento da vida de Davi. Ele e seus homens choraram em voz alta até não terem mais força. E aqui temos um ponto de inflexão que somente um líder como Davi poderia provocar. Na pior hora, Davi pegou a força de Deus emprestada e é assim que o texto abaixo deveria ser traduzido, lá de 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 6. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Davi conseguiu primeiro fazer uma curva em seu próprio coração para depois levar os seus homens a outra frequência. Davi se fortaleceu os seus soldados. Viram isso em seu semblante,
Um líder primeiro lidera a si mesmo e depois se anima em Deus, e ele lhe deu uma visão de restituição. Chamou o sacerdote Abiatar e foi atrás do prejuízo. Na história de perdas e sofrimento pelo qual Davi passou, ele poderia ter sido picado pelo veneno de Amaleque. Davi foi um homem rejeitado pelo seu pai, seu rei, sua esposa, seu povo e agora seus homens. Ele tinha tudo a favor para se tornar um ressentido. Davi foi ungido por Samuel para ser rei. Enquanto existia outro rei, ele lidou com a vergonha de Israel, a afronta de Golias, foi perseguido como um cão pelo rei Saul por cerca de 13 anos no deserto. Foi rejeitado por Saul, pelo povo de Israel e também pelos filisteus. Fugiu para o deserto onde se juntaram. Ele é um exército de gente rejeitada, endividada e amargurados da sociedade. Ele se tornou líder deles. Depois de terem sido treinados por Davi, aqueles homens se tornaram incríveis guerreiros. Havia algo tão extraordinário em 33 deles que foram citados pelos próprios nomes por causa das suas realizações incomuns. Eles foram chamados de os valentes de Davi. Em tempo algum da história da humanidade houve soldados como aqueles. Ninjas, samurais, guerreiros hindus não se comparam à destreza e à habilidade daqueles homens valorosos de 2 Samuel 23. Lá revela as extraordinárias realizações deles. Não deixe de depois conferir, hein? Amaleque ataca outra vez. O confronto contra Amaleque se deu quando Davi se mudou para as terras dos filisteus e recebeu do rei Aquis uma aldeia chamada Ziglag. Davi saía à noite para guerrear contra os inimigos dos filisteus e Israel trazia os despojos. Porém, certo dia, quando ele e seus homens chegaram de volta à aldeia, só viram chamas e fumaça. A amargura tomou conta de seus homens e eles queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo. Esse é um fenômeno recorrente e isso acontece até os dias de hoje. Quando as coisas dão errado, os amargurados querem matar o líder. Eles estavam sintonizados na rádio de Amaleque FM, a frequência da amargura. No entanto, eles mudaram rapidamente o ânimo quando viram que o líder tinha uma resposta. Eles conheciam Davi e a cegueira caiu quando receberam uma visão da restituição para lutar e tomar de volta o que lhe pertencia. Eles conseguiram vencer o Amaleque de seus corações, que lhe havia injetado o veneno da amargura. Davi e seus valentes conseguiram passar na prova, mas muita gente está sendo reprovado nela. Em todos os casos da Bíblia em que Amaleque é vencido, isso ocorre por causa de relacionamentos. Davi tinha um aval de Deus e teve os seus homens de volta, mas não sabia para onde ir, para onde o que tomar de volta e como tomar de volta o que lhe pertencia. No caminho, ele encontrou um egípcio, servo de um amalequita, que foi deixado para morrer e salvou sua vida. O homem que o ajudou a chegar onde precisava ir. Ele guiou até a geografia da restituição. É assim que Deus faz. Ele dá o mapa do tesouro às pessoas que aparecem no seu caminho para salvar. Quem você ajudar na jornada vai levar até a zona de resgate. Boa parte da vida consiste em aprendermos a nos ajudar uns aos outros. No caminho da restituição e do resgate, sempre existe alguém precisando de ajuda. Enquanto Amaleque deixou para morrer, Davi estendeu a mão, e a mão daquele egípcio guiou Davi até o lugar da vitória. Depois disso, Davi distribuiu o que ganhou com quem ajudou a vencer. Ele enviou despojos para as cidades ao redor e abençoou o povo aos redores. Davi não vai ficar com os despojos só para si. Davi não é um homem que toma tudo para si. Ele sabe que vencer Amaleque envolve pessoas e estabelece a lei dos despojos. Os que ficam com a bagagem vão receber, assim como aqueles que foram lutar. Chegando Davi aos 200 homens que tão cansados estavam, não puderam segui-los e ficaram no ribeiro de Bessó.
Estes saíram ao seu encontro, assim como o povo e como eles viam. Davi, aproximando-se deste, saudou cordialmente. Então, todos os maus e todos os filhos de Belial, entre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não nos daremos os despojos que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém, Davi disse: Não farei assim, irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que guardou e entregou nas nossas mãos o bando que tinha contra nós. Quem daria ouvidos a isso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi assim estabelecido por estatuto e direito de Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziglag, enviou dos despojos dos anciões de Judá, dos seus amigos, dizendo: Eis para vós outros presentes dos despojos dos inimigos do Senhor, aos de Betéus, aos de Ramote, de Neguebe, aos de Jarti, aos de Aroé, aos de Sifote e aos que estão em Estemoa, aos que estavam nas cidades dos Jeramelitas e nas cidades dos Quineus, e de Amon, de Bassom, de Atasse, de Hebron, em todos os lugares que andaram Davi e seus homens. Davi estava preparando o próximo passo. Ele mostrava a todos como seria o seu reinado e as pessoas que estavam empolgadas e ter um líder assim. E quando ele precisou dele, estavam todos prontos para lutar no novo rei. O capítulo seguinte das Escrituras trata da morte de Saul e de seus filhos pelas mãos dos filisteus no Monte Gilboa. Depois de seu pior momento, agora ele podia reivindicar o trono. A Bíblia e a vida são assim. Você vira uma página e tudo muda. Saímos das chamas de Ziglag para a ocupação do trono. Que radical isso! Que sejamos assim como você, que uma nova página na sua vida seja escrita a partir de agora, que Amaleque seja despedaçado e venha tempos de restituição e bênçãos na sua vida. Davi passou pelo inferno porque foi chamado para ser rei. Depois de todos os caos e ingratidão, depois da desordem na cena seguinte, ele se torna rei. O que você está passando tem um motivo. É assim como Davi está na sua hora de mudar de página, de capítulo e quem sabe até de livro. Lá vem uma Amalequita. Estamos agora em outro livro, segundo Samuel. E toda vez que as escrituras citam a presença de uma Amalequita, é porque vai ter problema. Contudo, nesse capítulo do livro, incrivelmente dessa vez será diferente. Davi recebe a notícia da morte dos valentes e veja o que aparece. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já nos dias de Ziglag, sucedeu que ao terceiro dia aparece do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, inclinou-se, lançou-se em terra e perguntou a Davi: "De onde vem?" E ele respondeu: "Fugiu do arraial de Israel." Disse-lhe Davi: Como foi lá isso? Conta-me." E ele respondeu: "O povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonathan, seu filho." Disse Davi ao moço que lhe dava as notícias: "Como sabe tu que Saul e Jonathan, seu filho, são mortos?" Então disse o moço, portador da notícia: "Cheguei por acaso na montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre sua lança, e os seus carros e a cavalaria apertavam-se com ele. Olhando ele para trás, viu e chamou-me e disse aqui: Pergunta, quem és tu? E eu respondi: Sou a Malequita. Então me disse: Arremate sobre mim e mata-me, pois sinto-me vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tomei a coroa que trazia na sua cabeça e o bracelete e os trouxe aqui, meu senhor. Davi havia terminado uma batalha contra Amaleque quando apareceu mais uma Amalequita. Ele devia estar dizendo: quanto mais eu oro, mais a Amalequita aparece. 2 dias depois de lutar contra os saqueadores, surge mais um deles com uma coroa de Saul em suas mãos e com uma história que não fechava.
Como toda amalequita, aquele homem é alguém que se põe no meio da confusão e tenta ganhar proveito. A briga de Saul contra Davi era conhecida por todos e o pobre homem tentou se aproveitar dela. Por isso, inventou uma história para se promover. Entenda que em 1 Samuel 31 diz: Saul tomou a espada e se lançou sobre ela, versículo 4, em que seu escudeiro viu que Saul já era morto, versículo 5, e no versículo 6 diz: morreu, pois, Saul. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Pois Saul e seus 3 filhos, seus escudeiros e todos os seus homens foram mortos naquele dia. Saul já estava morto e os amalequitas queriam lucrar com a vida de Davi. Tomando para si o crédito da morte, contudo o texto relata que Saul morreu por meio de sua espada e não de uma lança. Da mesma forma, em 1 Crônicas 10, não assina embaixo da versão do Amalequita. Ele havia inventado aquela história e não sabia que aquilo lhe custaria a própria vida. Davi sabia que com Amaleque não haveria negociação. O seu destino está escrito nos próximos versículos. Ele foi morto pela sua própria narrativa. Consequentemente, as mentiras de Amaleque vão matá-lo. No entanto, o mais interessante nessa história foi que um amalequita trouxe até o novo rei a coroa de Saul. Justiça poética ou ministério da providência? Você decide. O rei recebeu a coroa do seu antecessor nas mãos do inimigo histórico. Então, eu também quero dizer que os amalequitas que perturbam a nossa vida vão nos levar ao lugar da liderança, da promoção. As narrativas dos amalequitas vão destruí-los. Eles mesmos trarão coroas para os Davis, e esses estão entre nós, irão governar. Por fim, Davi subiu ao trono, e depois que venceu a guerra civil contra os filhos de Saul e Isbosete, entre cinzas e coroas, Davi usou 3 chaves de liderança para tornar o seu pior dia no ponto de inflexão para suas acessões e consumação. Primeiro, lute pelo seu coração. Davi lidou com as frequências do seu próprio coração e ele ministrou a si mesmo. E esta é a primeira lição de um verdadeiro líder. Um líder lidera cada um de nós, um líder se lidera, cada um de nós temos que aprender a ministrarmos para si mesmo. Toda jornada de um homem de Deus envolve lidar com a escuridão pessoal. Isso exige a solidão do deserto, o desenvolvimento dos seus dons, a disciplina na jornada, a vida em comunidade e cura. Mas às vezes você tem que aprender a fazer o caminho ao Santo dos Santos sozinho. Todos nós temos que conhecer como chegar ao que a Bíblia chama de sala do conselho, o lugar onde Deus transmite as suas decisões e direções. Quando você aprende a se liderar, Deus está pronto para liberar uma nova medida de autoridade e bênção na sua vida. Em Ziglag, Davi está em outra vez sozinho, e sozinho ele pôde encontrar Deus. O menino de Belém, o salmista de Israel, tem que encontrar uma resposta no meio de uma crise sem